Olá, boa noite, bem-vindos, vamos entrando, gente. Boa noite a todos. Samantha, olá. Que bom que vocês estão chegando. Cris, você está aí também, que bom, bem-vinda. Vaneide está aí também. Anderson Pimentel, bem-vindo. Vamos entrando, gente. Viviane, bem-vinda também. Uma boa noite a todos. Hoje nós temos uma proposta de live diferente das que a gente vem fazendo. Hoje eu vou fazer uma aula. Essa aula ela vai durar 45 minutos. Ela tem um foco específico que está na liderança de si mesmo, a excelência interior. Bem-vinda, Silvana, Sil, minha parceira, Núbia, boa noite. Que bom que está todo mundo aí já. Muito bem. Clara Moreira, minha parceira, acabou de entrar também. Bem-vinda. Fábio, da Copatos, grande líder lá na Copatos. Que bom, gente. Bom, então, como eu estava dizendo, a proposta hoje é uma aula focada num assunto que eu atribuo ser extremamente importante, que é a capacidade que nós temos de liderar nós mesmos. Bom, eu gostaria de iniciar comentando o seguinte. Eu já venho pesquisando esse tema há cerca de um ano aproximadamente. Foram 50 biografias estudadas de pessoas bem-sucedidas. Quando a gente está falando de pessoas bem-sucedidas, nós não estamos falando de pessoas com grana apenas. Não, pessoas com bons resultados. Estudei biografias até de líder espiritual, por exemplo. Então, nesse sentido, como hoje a live é uma aula, o que eu recomendo para você? Posiciona teu celular de uma forma que você possa também tomar anotações, faça suas perguntas, nós vamos interagindo aqui. Silmon, que bom que você está na sala, satisfação em revê-lo, querido, que bom, bem-vindo. Então, a ideia é que você faça anotações, que vai ser necessário fazer, perguntas. Então, posicione o seu celular de modo que você se sinta extremamente confortável, como se a gente estivesse agora numa sala de aula, que essa é a proposta de hoje. Nós vamos falar da excelência interior. Todos nós temos o nosso mundo exterior, mas também temos o nosso mundo interior. E eu costumo dizer o seguinte: a dificuldade que nós temos de conectar o nosso mundo interior é o medo do que vamos encontrar lá dentro. Então, algumas pessoas possuem essa dificuldade. E hoje nós queremos desmistificar isso para que você possa realmente acessar. A aula vai ter 45 minutos precisos, você pode fazer as perguntas que quiser e nós vamos estar interagindo. Eu fiz o meu plano de aula, que está aqui do meu lado, onde nós vamos conversar sobre 5 pontos extremamente importantes. Primeiro é sobre o amor interior. Algumas pessoas precisam entender que antes de amar alguém, há uma necessidade de amar a si mesmo. Você precisa se amar. Segundo, a sua paz interior depende de você. Então, amar a si mesmo depende de você. Buscar a sua paz interior também depende de você. Você pode construir essa paz também interior. Domingos, que bom que você está aí. Bem-vindo, querido. Ilva Bessas também está aí. Que bom. Muita gente boa. Terceiro, aprender a desenvolver o diálogo com você mesmo. Também depende de você. Quarto, buscar novas trilhas. Fazer uma renovação, reaprender, fazer diferente. Essa busca por essa nova trilha também depende de uma iniciativa sua precisa. Horizon, que bom que você está aí. Bem-vindo, querido.
Nossa, só gente de alto nível nessa sala hoje. Quinto, realização dos seus sonhos. Depende de você. Então nós estamos falando, primeiro, antes de amar as pessoas, você precisa aprender a amar você mesmo. Amar você mesmo depende de quem? Depende de você. Buscar a paz interior, a paz dentro de você. Também um esforço e uma dedicação única e exclusivamente sua. O diálogo, conversar consigo mesmo. O caminho de novas trilhas e também a realização dos seus sonhos. Bom, então nós temos aí 5 elementos extremamente importantes que dependem única e exclusivamente de você. Por que eu decidi estudar esse tema há cerca de 1 ano e foram muitas pesquisas e se aprofundando? Porque desde que estou capacitando líderes, eu tenho uma premissa comigo. Qual é a premissa? Para você liderar pessoas, é preciso você aprender a liderar você mesmo. Por quê? Porque sabe qual é a maior ferramenta, gente, de um líder? A maior e a principal ferramenta do líder é o exemplo. A partir do exemplo, ele lidera e influencia as pessoas. A biografia que eu estudei dos 50 profissionais, líderes religiosos, presidentes de sucesso, eu percebi um ponto comum entre eles. A capacidade que eles têm de envolver as pessoas, influenciar as pessoas e engajar as pessoas. Era esse ponto comum que existia entre eles. E isso para mim foi um enigma, porque você estudar 50 biografias de pessoas bem-sucedidas e encontrar um ponto comum entre eles, que é essa capacidade de influenciar pessoas, só tinha uma explicação, que é o resumo da ópera. Todos, absolutamente todos, conseguiu a excelência interior. E quando nós estamos falando de excelência, nós estamos falando da eficácia máxima, ou seja, é a nossa maior capacidade, é o maior alcance. Se a gente fosse remeter à semântica da palavra excelência, é você fazer a maior entrega de si, fazer absolutamente tudo, certo? Para que você alcance. Isso exige de você habilidades. Então, é preciso mapear, construir um mapa das suas atuais habilidades para que você possa alcançar a excelência. Então, quando nós estamos falando de excelência interior, nós estamos falando de nós mesmos, a capacidade que nós temos de liderar a nós mesmos. E partindo desse primeiro ponto, nós temos aí um grande conflito. Qual é o conflito? Entre o saber e o fazer. Muitos de nós sabemos o que precisa ser feito, mas não fazemos. Concordam com isso? Quem concorda com isso, acena para mim, manda um tchauzinho, manda um coraçãozinho, faz o que você quiser. Se você concorda com essa tese que eu estou colocando. Nós, muitas vezes, sabemos o que precisa ser feito, mas não fazemos aquilo que sabemos. Então existe um conflito instalado entre o que eu sei que precisa ser feito, mas eu não faço. E eu encontro muitas pessoas com essa dificuldade. Eu sei o que precisa ser feito, mas não faço. Em geral, nós somos procrastinadores, ou seja, somos dotados de adiar tarefas e deixar coisas para amanhã. E vamos, inclusive, criando um ciclo vicioso com relação a fazer isso no amanhã. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o nosso pensamento, gente, a nossa mente, ela está cheia, lotada de pensamentos automáticos. Pensamentos que muitas vezes afetam esse nosso desempenho ao fazer. Então é muito importante você começar a selecionar os pensamentos que podem te dar algum retorno e os pensamentos que podem ser, digamos assim, destrutivos ao seu projeto. Então nós temos o conflito entre o saber e o fazer. Muitas vezes sabemos, mas não fazemos. E nós temos pensamentos automáticos que muitas vezes prejudicam o nosso próprio desempenho. Tá claro, gente? Então
Tem uma lógica? Faz um sentido esse raciocínio que eu coloquei para vocês? Se fez um sentido, manda um aceno, manda um achauzinho, manda coraçãozinho. Se fez sentido isso para você. Bom, eu vou me remeter agora a Letícia Spinelli, que é uma autora que eu adoro. Ela é doutora em filosofia pela Universidade do Rio Grande do Sul. A Letícia também, ela fez um doutorado especializado em ciências sociais e ela é uma kantiana. O que é a kantiana? Alguém que estudou a filosofia de Kant, que é um filósofo alemão, tá? Dotado nessa era moderna, e Kant instalou a filosofia crítica. Então esse é o livro da Letícia Spinelli. Eu vou ler uma afirmação que ela resgata de Kant, que eu acho extremamente importante. Agora, desculpa, gente, eu vou ter que colocar o óculos, tá? Muito bem. O que diz essa afirmação? Em certo sentido, o sujeito, que somos nós, somos conscientes dos efeitos que a nossa presença e a nossa conduta possam provocar na relação com os outros. Ficou claro, gente? Nós, como sujeitos, nós somos, de certo modo, conscientes do efeito da nossa própria presença. Podemos causar a nossa presença pode causar um impacto positivo ou um impacto negativo na relação com os outros, desde que eu tenha consciência disso. Algumas pessoas não têm consciência dos impactos que geram os impactos negativos nas outras pessoas. Bom, qual é a proposta aqui? A proposta aqui, nessa aula de 45 minutos, não tem, preciso, isso é conteúdo para que a gente possa sistematizar, estruturar um curso, digamos, completo dessa natureza, mas nós vamos entregar para vocês hoje. Aliás, eu venho fazendo isso todas as segundas e quintas-feiras, todo mundo já sabe, tem um horário marcado comigo, aqueles que me acompanham, aqueles que são meus seguidores, os que já foram meus alunos, os que estão me conhecendo agora, que de certo modo estão gostando do conteúdo. Muito bem, então eu sempre tenho um convidado e hoje nós vamos estabelecer a primeira aula sobre essa excelência interior. Boa noite, Márcia, bem-vinda, querida. Não sei em que momento você entrou, mas nós vamos seguindo. Muito bem. Bom, então eu falava para vocês. O amor interior depende de você. A paz interior depende de você. Buscar novos caminhos, novas trilhas, depende de você. A realização de sonhos depende de você. Bom, muito bem. Para buscar essa excelência interior, ela está estruturada em 5 inteligências que nós precisamos desenvolver. Gente, não tem como você desenvolver uma habilidade, a capacidade de liderar você mesmo numa imersão de final de semana. Não há como, isso é um processo que leva um determinado tempo. As imersões são importantíssimas. Para quê? Para que você possa visitar a escola do autoconhecimento, conectar esse autoconhecimento e desenvolver esse mecanismo que vai te inspirar a buscar as inteligências. Mas eu vejo muita gente saindo de uma imersão de final de semana e já dizendo: consegui descobrir o gigante adormecido dentro de mim, o que estava dentro de mim. Calma, a excelência interior é um processo. Ela não é no final de semana que você vai conseguir. Então ela depende de 5 inteligências que eu vou colocar para vocês, uma a uma, e nós vamos... Wagner Rosseno, grande amigo, está aqui, proprietário das Escolas Vitórias, acabou de entrar. Bem-vindo, Wagner, que bom que você está aí. Bom, então, seguindo, nós estamos com 15 minutos de aula. Eu falei que nós vamos ficar 45 minutos, então tome nota daquilo que você acha. Claudinho, boa noite, meu amigo, que bom. Nossa, esse cara, eu adoro esse cara, certo? Então, digamos, como a Sara colocou aqui, tá?
É um longo processo, é algo que não tem fim. A cada ano, aliás, eu diria para vocês o seguinte, é importante entender. Você já viu onde está o topo da sua vida? Você já viu o topo da sua vida? Não, topo que eu conheço é na montanha. Você consegue visualizar uma montanha e você vê o topo da montanha. Agora, a sua vida, a sua carreira, você considerar que chegou ao auge da sua... Não existe esse momento completo de tudo. Então, é um processo. É um processo que vai gradativamente. Vamos falar da primeira, das inteligências então. Não tem uma ordem sequenciada, mas para que você tenha excelência interior, a capacidade de liderar você mesmo, são 5 inteligências. Primeiro, a inteligência cognitiva. Vamos já detalhar sobre ela. Isso, falar os detalhes da inteligência cognitiva. Cognição, estou falando. A inteligência relacional. A inteligência emocional. A inteligência linguística e a inteligência espiritual. São 5 inteligências que você vai precisar desenvolver. Matheus Cardoso, acabou de entrar. Grande Matheus, bem-vindo. São 5 inteligências que precisam ser desenvolvidas dentro de você para que a gente possa ter essa inteligência interior. Então vamos lá. Inteligência cognitiva, inteligência relacional, emocional, espiritual e linguística. Vamos a cada uma delas? Eu quero começar com a inteligência espiritual. Mas não sou eu que estou dizendo isso. A inteligência espiritual está embasado nas pesquisas do estudioso, psiquiatra, psicólogo, geneticista também, Robert Koninger. Robert Koninger é um americano, psiquiatra, famosíssimo. Eu vou colocar aqui, eu tive o cuidado de escrever o nome do Robert Koninger, para que você faça as suas pesquisas depois, procure vídeos no YouTube sobre o que o Robert Koninger fala sobre a inteligência espiritual e as outras inteligências. Esse é o cara. Printou a tela? Tomou nota dele? Então depois você pesquisa sobre o que o Koninger tem a dizer sobre a inteligência espiritual, que é a primeira inteligência que nós vamos falar. O psiquiatra Robert Koninger afirma o seguinte: inteligência espiritual é o que permite que o ser humano transcenda. Ele transcenda e encontre um sentido, vejamos bem, um sentido, e tenha comportamentos virtuosos de perdão, de gratidão e de compaixão. Então, note o seguinte, eu não estou falando de religiosidade. Por favor, não associe a inteligência espiritual à religiosidade, à doutrina. Isso eu respeito a fé de cada um, a doutrina que você segue, não importa a religião que você está. Aliás, eu diria para você o seguinte, gente, eu conheço pessoas que têm fé em Deus, mas não têm inteligência espiritual. É verdade. E eu diria para você o seguinte, nas pesquisas do Koninger, ele descobriu verdadeiros ateus que têm uma super mega inteligência espiritual. Imagina isso. Então a inteligência espiritual, ela não tem absolutamente nada a ver com religiosidade. Muito bem, então excelência interior é encontrar essa espiritualidade. Essa espiritualidade vai permitir que você construa 3 comportamentos extremamente importantes na sua vida. O primeiro, gratidão. O segundo, o perdão. E o terceiro, a compaixão com as pessoas, onde nasce a sua solidariedade pelas pessoas. Então, se você não sabe perdoar, se você não tem compaixão, se você não tem gratidão, você não tem inteligência espiritual. E se não tem inteligência espiritual, ponto negativo para você que quer aprender a liderar você mesmo. Vamos seguir o raciocínio, tá?
tá? Muito bem, quais são os benefícios da inteligência espiritual? Primeiro, pode desenvolver novas características de personalidade. Veja que riqueza. Se eu tenho uma inteligência espiritual, eu posso desenvolver outra personalidade, outra característica. Vou dar um exemplo. Digamos que eu não seja alguém paciente, mas à medida que a minha inteligência espiritual vai aumentando, eu vou ficando alguém mais paciente, mais compassivo, mais tolerante. Então, faz sentido isso, gente? Percebe? Espera aí que tem um comentário aqui. Qual é o comentário? Alexandre, você vai deixar a aula gravada? Sim. Cléo, oi Cléo, tudo bem? Bem-vinda, querida. A aula fica gravada, tá? Peraí, calma aí que deu um probleminha aqui que eu não estou sabendo voltar. Esse negócio dessa tecnologia acaba com a gente. Bom, então, Cléo, a aula vai ficar gravada por 24 horas no meu perfil, certo? Então, é isso. Você pode rever a aula no momento que você quiser. Cléo, querida, parceira, esposa do Júlio Amadeu, grande amigo nosso, família que eu adoro. Bom, então eu estava falando da inteligência espiritual. Então ela pode construir novas personalidades, melhora os seus relacionamentos. Note o seguinte, uma das inteligências extremamente importantes, melhora seus relacionamentos. Terceira observação, constrói novos valores. A inteligência espiritual constrói novos valores. Você ter fé, você acreditar. E o que é fé? É acreditar naquilo que você não vê. Mas a partir do momento em que você acredita, que você tem fé, isso pode construir novos valores. Modo saudável de pensar. Quando você desenvolve a inteligência espiritual, você tem um modo mais saudável de pensar. E por fim, o Goninger, ele enfatiza o seguinte: inteligência espiritual proporciona experiências generosas. Então eu posso começar a ter experiências onde eu vou ser... Lembram da compaixão, que é um comportamento? Eu começo a ter compaixão com as pessoas mais necessitadas. Se eu tenho essa compaixão com as pessoas mais necessitadas, eu vou ter experiências generosas. E isso vai me fazer super bem. Então, em excelência interior. Primeira inteligência que você vai precisar desenvolver. Qual é? Inteligência espiritual. Ok, gente? Tá claro? Vamos seguir. Segunda inteligência que eu coloquei para vocês, a cognitiva. Aí nós estamos falando de aptidão, né? Que nasceu lá atrás, quando nós começamos a ter os nossos primeiros entendimentos enquanto criança, né? As aptidões, o seu raciocínio, a forma que você estrutura o seu pensamento, no ambiente que está em torno de você. Então, a inteligência cognitiva é a construção do seu pensamento, o seu raciocínio. Algumas pessoas desenvolvem inteligência cognitiva para a matemática, para a música, a inteligência cognitiva para espacial, digamos assim. Então, as pessoas vão desenvolvendo isso. Muito bem. Por que a inteligência cognitiva é importante no processo de excelência interior? Porque ela vai apoiar você nas suas decisões. Isso, se você desenvolve a inteligência cognitiva, estrutura seu pensamento, o seu discernimento, define seus critérios, você vai estar muito mais preparado para tomar uma decisão. Por isso que é importante a inteligência cognitiva. Muito bem, quais são os aspectos e os benefícios dessa inteligência? Compreende as competências do seu pensamento. Você acredita que o nosso pensamento ele pode ser competente ou não, dependendo da circunstância que nós estamos atuando? Por exemplo, agir por impulso. Estamos tendo uma competência cognitiva? Não, provavelmente não. Nós vamos ter que buscar uma outra inteligência, que eu vou falar lá na frente também, que compõe todo esse processo, que é a inteligência emocional, né? Então, note o seguinte, buscar a excelência é ter também essa competência no pensamento.
Outro benefício no desenvolvimento da inteligência cognitiva, a abstração do seu pensamento. Você abre o seu campo de visão. Existe o seu ponto de vista e existe a vista do ponto. Então, quando você tem uma capacidade de abstração, que não confunda dispersão, tá, gente? Não confunda dispersão. Gente, tá legal a aula? Vocês estão gostando da aula? Manda coraçãozinho, manda um tchau se você estiver gostando, tá? Muito bem. Aqui tem um comentário do Domingos que diz: show, vou assistir com certeza, tá? Muito bem. A net dele não tá boa, ele vai assistir depois. Bom, então, seguindo. Já tem gente colocando aqui sobre o autocontrole, nós vamos já falar sobre isso. Bom, então não confunda capacidade de abstração com dispersão, não confunda isso. Capacidade de abstração é a sua capacidade de reflexão. Quando eu leio algo, por exemplo, acabei de fazer essa leitura de Kant que eu comentei com você. Qual é a reflexão que eu faço acerca disso? Eu consigo abstrair o meu pensamento de modo que eu consiga entender o que eu estou lendo? Outro elemento da inteligência cognitiva, sua velocidade de raciocínio, ok? A sua memória também. E a sua capacidade de resolução de problemas. Bom, então, excelência interior são 5 inteligências. Eu vou falar hoje de 4, já falei de 2. Primeira, inteligência espiritual. Estamos a 30 minutos de aula. Inteligência espiritual. Segundo, inteligência cognitiva. Terceira inteligência, para que você possa obter a sua excelência interior, a capacidade de liderar a você mesmo. Gente, se quiser fazer alguma pergunta, fique completamente à vontade, já tome nota aí, tá? Muito bem. Alguém disse aqui, você arrasa, Vaneide. Obrigado, querida. Quem arrasa é você. Muito bem. Terceira inteligência para a excelência interior. Inteligência relacional. Nós temos 2 tipos dentro desse contexto da inteligência relacional. Nós temos 2 tipos, a inter e a intra, ok? Inter é de você para fora, a forma que você se relaciona com as pessoas. Intra, você para dentro. Então, você gosta de você? Você se relaciona bem com você? Em que momentos você está feliz com você, te amando? Né? Então, a inteligência relacional trata da capacidade de lidar com você mesmo. Tem momentos, inclusive, que se essa inteligência não tiver elevada, você não se suporta. Tem momentos que nem você suporta você mesmo. O que diria uma outra pessoa? Então, dentro da inteligência relacional, nós temos a nossa relação com o outro e a nossa relação consigo mesmo. Muito bem. Está ligado a todos os seus relacionamentos, sejam internos ou sejam externos. Bom, dentro da inteligência relacional, você precisa desenvolver 4 pilares para que essa inteligência relacional se desenvolva dentro de você. Primeiro, o autoconhecimento. Importantíssimo você conhecer a você mesmo. Está dentro do contexto da inteligência relacional. A autoconfiança. A autoconfiança. Eu sou seguro de mim mesmo? Eu me sinto seguro? Ou eu muitas vezes vou fazer uma apresentação, não estou tão seguro daquilo que eu estou apresentar naquele momento. Vou fazer uma visita a um cliente. Eu estou seguro daquilo que eu vou ofertar, mostrar para o cliente. Eu conheço, eu tenho. Então, autoconfiança. Terceiro, autossegurança. Eu estou me sentindo seguro para a ação que eu vou tomar, seja ela qual for, eu me sinto seguro. Quarto, autoestima. Muito bem.
inteligência relacional. Último ponto, autoestima. Como está a sua autoestima? Você gosta de você mesmo? Você se sente bem? Então, esses 4 elementos compõem essa relação, essa inteligência relacional para que você possa desenvolver. Muito bem. Temos a tendência de culpar as pessoas pelos resultados que nós não conseguimos obter. Isso é um cenário de vitimização e baixa inteligência relacional. Percebem isso, gente? Então, qualquer pessoa ou qualquer circunstância é suficiente para que eu não atinja meus próprios resultados. Por exemplo, a pandemia. A pandemia pode ser uma circunstância que me impede de obter resultado. Cenário de vitimização, baixa relação, baixa inteligência relacional com você mesmo, tá? Porque você pode buscar mecanismos de superar essa dificuldade, esse desafio e começar a se relacionar com você mesmo. Então, 3 inteligências nós já passamos. Primeira, qual foi a inteligência? Espiritual, que nós conversamos. Segunda, inteligência cognitiva. Terceira, inteligência relacional. Muito bem, então a capacidade de liderar a si mesmo depende de 5 inteligências. Eu vou falar hoje de 4 e já falei de 3. A sua inteligência espiritual, a sua inteligência cognitiva e a sua inteligência relacional. Capacidade de relacionar com você mesmo. Tem uma pequena confusão, vou falar agora da 4ª inteligência, que é a inteligência emocional. Algumas pessoas fazem uma pequena confusão entre inteligência relacional e inteligência emocional. Importante a gente entender essa diferença, porque elas são interligadas, ok? Elas são muito próximas mesmo. Mário Rondon acabou de entrar, grande parceiro, querido, bem-vindo. Mário, você está um pouquinho atrasado, nós estamos com 35 minutos de aula já, tá? Então, mas seja bem-vindo, te adoro, beijo para você. Bom, então vamos falar. A inteligência emocional, ela está ligada à capacidade de compreender e aceitar. A inteligência relacional que nós falamos agora há pouco, ela reconhece as suas emoções. Então, são essas 2 diferenças sutis, certo? Muito bom estar aqui com vocês, amigos. Aí, Rondon, você é o cara. Piloto, meu piloto preferido. Bom, então vamos separar. Inteligência emocional, a capacidade que eu tenho de compreender e aceitar os meus sentimentos, entender meus pensamentos. A inteligência relacional, que eu falei agora há pouco, ela desenvolve o reconhecimento das minhas emoções, tá? Então nós vamos falar de inteligência emocional. Inteligência emocional é um conceito trazido por Daniel Goleman. Eu diria para vocês que é o patriarca, tá? Da inteligência emocional. Depois do Daniel vieram outros conceitos, outros autores, mas digamos assim, há 25 anos atrás, Daniel Goleman traz a inteligência emocional. Tem um comentário aqui do Fernando. Professor, inteligência relacional seria o mesmo de inteligência social? Não. Não, é uma boa pergunta, Fernando. Não. Inteligência relacional, ela se refere a você se relacionar com você mesmo e com o outro, ok? A inteligência social, ela só é externa. Ela é com as outras pessoas. Então, nós estamos falando de coisas diferentes, embora sejam próximas também, tá? Mas não é só a inteligência social que vai me fazer desenvolver a capacidade de liderar a mim mesmo. Não, a inteligência relacional, que é a o quanto eu me relaciono comigo mesmo, minha autoestima, tudo isso que eu falei agora há pouco, que eu não sei se você estava na sala acompanhando, tá, querido? Mas é a relação com você mesmo. Muito bem, o Goleman traz, há 25 anos atrás, a inteligência emocional, traduzida para o Brasil na década de 90. E eu vou ler aqui o conceito do Daniel Goleman, o conceito fidedigno.
Segundo Daniel Goleman, inteligência emocional é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos. Isso. Por que eu fiquei estressado com isso? Por que eu não gostei dessa observação? Por que isso me irritou? Tá? Então, sua capacidade de se autodesenvolver à medida em que você encontra essas dificuldades. Existe um neurocientista brasileiro chamado Pedro Calabres, que ele costuma dizer o seguinte: você não tem como controlar suas emoções. As emoções não controlam, mas você pode aprender a conhecer os seus sentimentos e a partir daí desenvolver a inteligência emocional. Então, segundo o raciocínio do Daniel Goleman, inteligência emocional não importa o quanto você é bom. Ela está ligada diretamente à sua capacidade de se autodesenvolver, à sua autodisciplina, o seu autocontrole, a sua capacidade de observar a você mesmo e desenvolver os seus próprios sentimentos. Quais são os ganhos da inteligência emocional? O que eu ganho com a inteligência emocional? Primeiro, eu consigo gerenciar os conflitos. Isso, conflitos internos comigo mesmo e conflitos externos. Então, esse é um dos principais ganhos. A inteligência emocional, ela pode me trazer o quê? A capacidade de me comunicar de forma mais eficiente. Isso. Quando eu desenvolvo a minha própria inteligência emocional, eu me comunico de forma mais eficiente. Outro benefício, eu evito discussões desnecessárias, conflitos com os outros. O silêncio passa a fazer parte de uma resposta, por exemplo. Então, desenvolver a sua inteligência emocional significa muitas vezes você ter o autocontrole diante de situações que te desafiam. Vocês já ouviram falar naquela história, naquele conselho dos nossos avós, quando dois não quer, um não briga, não é isso mais ou menos isso? Pois é, então a inteligência emocional vai te dar essa capacidade de você evitar discussões desnecessárias. Controlar impulsos e canalizar as suas emoções para o positivo também. E persistir diante dos obstáculos e dos desafios da vida. Aliás, excelente momento para o Covid, tá? Quem está tendo, digamos assim, uma superação melhor nesse momento do coronavírus, está sendo exigido de você inteligência emocional. Porque muitas dificuldades, são muitos desafios, são coisas extremamente inesperadas, que fogem do nosso controle, tá? Então, muito bem. Inteligência emocional vai te trazer isso. Bom, agora quais são as armadilhas que impedem você ter a excelência interior, que é a capacidade de liderar você mesmo. Falei para vocês das 4 inteligências para desenvolver a excelência interior. E no início eu comentei o seguinte: você muitas vezes não quer conhecer você mesmo com medo de encontrar o que tem dentro de você. Esse é o ponto. São 5 inteligências que eu comentei com vocês. A inteligência espiritual, que não tem nada a ver com religiosidade, eu expliquei para vocês, nem a doutrina que você segue, mas sim a fé, aquilo que você acredita, a sua conexão com o sagrado. E essa inteligência espiritual vai desenvolver 3 comportamentos em você: compaixão, perdão e gratidão. Se você não tem esses 3 comportamentos, você não tem inteligência espiritual nenhuma. Falei da inteligência cognitiva, a capacidade de você estruturar seus pensamentos, seus raciocínios e desenvolver melhor essa cognição a cognição que está dentro de você. A relacional e a emocional, que eu expliquei agora há pouco, não temos tempo para ficar repetindo aquilo que a gente conversou. Vamos ver aqui se não tem nenhuma pergunta, se eu não deixei para trás alguma pergunta que não foi feita. Se você desejar fazer alguma pergunta, mande no direct ou faça agora também, tá? Bom, 3 armadilhas
que impede de você ter excelência interior, que é a capacidade de liderar você mesmo. Primeiro, seus julgamentos interiores. Isso, eu estou o tempo inteiro julgando as coisas. Eu sou juiz de mim mesmo, tá? Então eu julgo o outro e julgo a mim mesmo. Grande armadilha, nós precisamos perceber em que momento o nosso pensamento está estruturado num julgamento. Por quê? Muitas vezes o seu ponto de vista não é o ponto de vista verdadeiro, tá? Tem aqui o comentário da minha amiga Divani. Deus abençoe sua vida, Alexandre. Parabéns. Muito obrigado, querida. Você que é um amor, Divani. Então, primeira armadilha, julgamento. Nós estamos julgando o outro o tempo inteiro e nos auto-julgando. Segunda armadilha que impede você ter a excelência interior. Interpretações. Isso, muito bem. Fazemos interpretações precipitadas. Núbia tá falando que falta inteligência linguística. Não sei se você estava atento no início, eu falei que ia deixar a inteligência linguística para uma próxima aula, porque nós só temos 45 minutos de aula, ok, querida? Para não ficar cansativo, enfadonho e etc. Então, depois, mas pode me mandar pergunta. Bom, então, as interpretações. Nós interpretamos fatos, muitas vezes, de acordo com aquilo que acreditamos que seja. E isso está equivocado. Nós, às vezes, interpretamos fatos a partir de interpretações as quais nós acreditamos no nosso próprio ponto de vista. Nós temos que sair o máximo do nosso ponto de vista e buscar interpretações com base em evidências, em fatos, em realidades, e não a partir das nossas próprias interpretações. Terceira armadilha, toma nota aí, por gentileza. Terceira armadilha que afeta a nossa excelência interior. Gente, nossas convicções. Isso. A sua verdade, a minha verdade, a nossa verdade impede muitas vezes da gente desenvolver a nossa excelência interior. Porque nossas convicções, elas estão baseadas, é importante a gente entender isso, as nossas convicções, elas estão embasadas em nossas referências do passado. Aquilo que foi construído em nossa história de vida. Que muitas vezes não significa dizer que são referências que possam te ajudar agora. Então, não existe a sua verdade, nem a minha verdade. Existe uma verdade que nós temos que buscar ela constantemente. Então, as nossas verdades, as nossas convicções podem ser barreiras para que a gente desenvolva a nossa, a nossa excelência interior, que é a capacidade de liderar a nós mesmos. Bom, gente, eu vou deixar um mapa para vocês aqui, que você pode construir, vamos dizer, uma ferramenta, tá? Uma ferramenta que você pode, hoje, de forma prática, aliás, quem já foi meus alunos, tem aqui, parabéns, como é bom aprender um pouco mais, que bom. Fico feliz, Maria, que você gostou. A Núbia está dizendo live excelente, que bom, muito bem. Bom, então eu vou deixar uma ferramenta prática, objetiva, super fácil de você utilizar para que você possa já ir desenvolvendo essa sua, digamos assim, excelência interior, capacidade de liderar pessoas, né? Claudinho coloca, fantástico, meu amigo, mestre, né? De uma grande carisma. O carismático é você, Claudinho. Eu te amo, cara. Então, muito bem. Onde é que eu estava? Estava falando da ferramenta, não é isso? Muito bem. Bom, o que você vai fazer? Você vai preencher uma matriz chamada matriz MDP. MDP, tá? Eu vou descrever essa matriz para você. M de motivações, tá? Elaine disse que eu sou sensacional. Sensacional é você, querida. Então,
M de motivações. Então você vai responder hoje à noite. Quais são as minhas motivações? O que me motiva? O que me faz acordar de manhã? Então, coloca lá, tá? Num quadro, escreve quais são suas motivações. Importante você ter uma visão aérea desse mapa. Gente, a aula já acabou, mas eu preciso passar essa ferramenta para você. Nós estamos com 45 minutos, mas eu vou fechar. O Instagram me dá 1 hora. Vocês querem que eu fique? Manda tchauzinho e coração se você quer que eu continue, tá? Manda aí. Muito bem. A Ana Paola tá dando um show de aula. Que bom, valeu. Que bom que você gostou. Então vamos lá. Douglas está dizendo, conhecimento compartilhado, sucesso, professor, muito bom, a gente aprende sempre com você, gratidão, que bom. Então, todo mundo está dando tchauzinho aqui, querendo que eu fique, legal, não vou desligar agora. Renatinha também, Fabiano, que bom. Então, você vai preencher suas motivações. O que te motiva? Olha, eu vou te fazer um alerta, hein? É possível que você tenha dificuldade. Talvez você responda, o que me motiva é minha família, o que me motiva é ganhar dinheiro, seja lá o que for. Ok, ótimo. Escreve lá o que motiva. MDP, D de quê? Quais são os meus desafios, os meus atuais desafios? Quais são minhas dificuldades? Então, M de motivação, D de dificuldade, ok? Escreve lá todas as suas dificuldades. P, que é o P de quê? De possibilidades. Quais são as possibilidades que eu tenho de crescimento? Excelente ferramenta, vai te dar um mapa aéreo, tá? Uma visão de como está a sua excelência interior, a sua capacidade de liderar pessoas. Então, matriz MDP, o que te motiva? Quais são suas atuais dificuldades? Quais são as possibilidades que você tem de crescimento? Não para por aí. Preencheu essa matriz? Você está pronto para conectar a sua excelência interior? Não. Essa matriz ela vai sensibilizar você a conectar a sua excelência interior. E vem aí a ferramenta prática que você vai ter agora. Muito bem. Você vai relacionar seus pontos fortes e seus pontos fracos. Mas atenção, gente! Primeiro a matriz MDP, ok? O que te motiva, suas dificuldades e suas possibilidades de crescimento. Combinado? Teve essa sensibilização, vai lá. Quais são meus pontos fortes? Quais são meus pontos de melhoria? Todos nós temos. Eu tenho coisa para melhorar. Você também tem coisa para melhorar. Mas é preciso escrever, ok? Seus pontos de melhoria. Bom, feito isso, o que você vai fazer? Você vai escolher 3 pessoas. Tá? 3 pessoas para que você utilize também a ferramenta. E vai pedir para a pessoa A, B e C, que é de livre escolha, que ela liste para você quais são os seus pontos fortes, quais são seus pontos de fraqueza. Ok? Aqui tem uma pessoa dizendo, fiquei sem áudio. Excelente aula, Alexandre. Ficou sem áudio, querida, mas a live está gravada, você pode ver depois, tá bom? Mas aumenta aí o volume. Então você vai pedir para 3 pessoas, seus pontos fortes, seus pontos de fraqueza. Lembra que você colocou no papel o que você acha de você mesmo? Então você vai coletar o que essas pessoas comentaram de você. E você vai fazer o cruzamento das informações. Sabe o que você vai descobrir? Que nos pontos fortes que você colocou que tem, é possível que você não conheça um ponto forte que você tenha, mas o outro conhece. Isso, exatamente. Então, é possível que, poxa, e aí você pode até perguntar, mas eu não sabia que eu tinha esse ponto forte. Tem sim, porque ao olhar do outro, você tem esse ponto forte. Então, significa dizer o quê? Que você tem um terceiro ponto. Qual é? Seus pontos cegos. Ok, gente? Muito bem. Faz essa coleta, abre o teu coração, a tua mente para receber essas informações de como as pessoas te veem e faça esse cruzamento. Não para por aí, tem uma outra coisa que eu quero te alertar nesse exercício simples e prático. Você pode ter listado um ponto fraco que você tem, ok? Combinado? Mas você vai receber um ponto fraco do olhar do outro, que muitas vezes você não sabia que tinha.
Isso significa dizer mais um ponto cego na sua vida. Bom, resumo desse exercício. Você vai pôr um olhar nos pontos que foram revelados para você. Isso. Se você tem um ponto forte que você não conhecia, vai pôr um olhar nesse ponto forte, desenvolvê-lo mais, potencializá-lo mais. E se você recebeu desse alguém um ponto de fraqueza, vai abrir um plano de melhoria nesse ponto de fraqueza que você não conhecia. Isso será a revelação dos seus pontos cegos. Gente, exercício super simples. Agora, abra seu coração. Sabe por que a gente muitas vezes não quer ouvir os nossos pontos fracos? Porque a franqueza dói, machuca. Só que ela é uma grande armadilha. Lembra das armadilhas que eu falei para você de afetar a nossa excelência anterior? Nossas interpretações, nossos julgamentos e nossas verdades. Pois é, a verdade do outro dói. É como uma espada que transpassa o nosso coração. Mas esteja aberto a receber, tá? Então, fica aí a dica. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai lá. Curte o meu perfil se você ainda não curtiu. Comenta dessa live para outros amigos. Nós vamos continuar essa aula e vou falar da última inteligência, que é a inteligência linguística. Ok? Muito bem. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Era 45 minutos. Eu fiquei 50 minutos com vocês. Um beijo e até a próxima oportunidade. Tchau! Se gostou, dá um tchauzinho aí, vai! Se gostou, enquanto eu pego um café, que eu até esqueci de tomar o café, gente, que é isso? Eu fiz café aqui pra mim, olha que coisa, tava com a minha caneca prontinha. Se você gostou, manda um tchauzinho, manda um coraçãozinho, manda um top, faz o que você quiser fazer. Que eu vou voltar quinta-feira às 20h30. Quinta-feira vai ser com uma convidada pra lá de especial, ok? Um beijo a todos, até a próxima. Deixa eu printar aqui a tela, gente, para salvar esse momento com vocês. Aê, garoto! Muito bem, tá? Um grande beijo. Ilva, beijão, querida. A gente se vê. Até breve. Tchau, pessoal!